Olá a todos! E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre uma ferramenta matemática muito importante e que pode ser muito útil para a resolução de certos problemas. Esta ferramenta é a transformada de Laplace. Mas o que exatamente é ela? Bem, se eu pudesse descrevê-la de uma maneira, eu diria que ela é uma função que transforma funções em outras funções. Mas é claro, essa definição não é nem um pouco clara. Nós podemos olhar, por exemplo, uma função f de t igual a t ao quadrado. Nós podemos pensar nessa transformação como uma máquina, que tem uma entrada e uma saída. Se eu inserir o número 2 nessa máquina, ela irá me retornar o número 4. Se eu inserir o número 10, ela irá me retornar o número 100. E se eu inserir a mais b, ela irá me retornar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A transformada de Laplace irá funcionar de maneira similar, mas, ao invés de receber um número em sua entrada, ela irá receber uma função na variável t, e na saída ela nos dará uma função em termos da variável s. A transformada de Laplace tem seus usos tanto na matemática quanto na física. Na matemática, ela é muito útil para simplificar equações diferenciais, ou seja, equações que têm uma variável y, que é uma função de x, e que envolve ainda suas derivadas. Enquanto na física, ela é utilizada para analisar sinais e sistemas lineares, como os gerados por um circuito elétrico que envolve uma resistência e um indutor. Aqueles de vocês que têm um pouco de experiência com esse assunto irão saber que esses dois tópicos andam de mãos dadas praticamente. Mas, neste vídeo, nós iremos analisar apenas a parte mais matemática, ao resolver equações diferenciais usando a transformada de Laplace. E sem mais delongas, aqui está a definição formal da transformada de Laplace. Nós estamos integrando a nossa função f de t de 0 até infinito e a multiplicando por e elevado a menos st. Assim, a nossa função para de ser representada em termos da variável t e irá passar a ser representada em termos da variável s. Mas ainda assim é muito confuso, pois nós não temos muita ideia de onde essa definição vem. Bem, para entender de onde vem a transformada de Laplace, nós precisamos entender um pouquinho sobre séries de potências, onde esse a de n é uma constante que está sendo multiplicada por um x elevado a n. E o resultado dessa soma infinita será uma função razão de x. Isso ficará mais claro se eu utilizar uma linguagem mais de máquina, para expressar a de n como uma função discreta, em que n só pode assumir valores naturais. Vocês podem ver que o que essa função está fazendo é transformando uma função discreta que está no domínio n para uma função contínua que está no domínio da variável x. Vamos começar com alguns exercícios básicos. O que acontece se a função a de n for a função constante 1? Bem, isso vai nos dar alguma função razão de x, que será dada pela soma, com n variando de 0 até infinito, de x elevado a n. Mas isso é apenas 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, e assim por diante. E se você está familiarizado com progressões geométricas, você já deve saber que isso deve dar 1 dividido por 1 menos x, correto? Quase. Você tem que limitar o domínio de x para estar entre menos 1 e 1. Assim, nós podemos associar a função constante discreta 1 à função contínua a de x, onde a de x é 1 dividido por 1 menos x, com x entre menos 1 e 1. Bem, vamos fazer outro exercício agora. O que acontece se a de n for 1 dividido por n fatorial? Qual será o nosso razão de x? Ora, isso será apenas o somatório de 0 até infinito, com n variando de x elevado a n dividido por n fatorial. E se vocês lembram de cálculo e séries de Taylor, vocês devem lembrar que isso é a função exponencial e elevada a x. E nesse caso nós não precisamos limitar o domínio, pois isso é verdade para todos os valores de x. Agora que nós entendemos como isso funciona para valores discretos, o que acontece se eu quiser um análogo contínuo desse somatório? Ao invés de expressar uma variável natural n, que assume apenas valores inteiros positivos,
eu quiser expressar em termos de uma variável t que tem todos os números reais, variando de 0 até mais infinito. Bem, o análogo contínuo de uma somatória é integral, então vamos só tentar substituir isso direto. Nós conseguimos a integral de 0 até infinito de a de t vezes x elevado a t dt. Note que eu troquei a variável n por t só para dizer que agora a variável é contínua, ao invés de discreta. Bem, algumas coisas para se resolver. Primeiro, essa exponencial é muito inconveniente. Eu vou limitar o domínio de x entre 0 e 1 para garantir que essa integral converja. E também eu vou escrever e em termos da constante de Euler e, porque integrar e diferenciar exponenciais é uma chatice, uma inconveniência se nós não estamos trabalhando com o número e. E se nós combinarmos esses dois fatos, nós podemos ver que o logaritmo natural de x vai estar contido entre menos infinito e zero. Ok, então vamos aplicar essas substituições na nossa integral, fazendo a função ser a integral de 0 até infinito de a de t vezes e elevado ao logaritmo natural de x vezes t. Eu vou aplicar mais uma substituição, já que é estranho usar o logaritmo natural de x como uma variável. Vamos dizer que menos s é igual ao logaritmo natural de x. E substituir isso. E nós chegamos bem perto da nossa definição. Eu vou só substituir a de t por f de t, já que é um nome mais comum chamar a função pela letra f do que pela letra a. E assim, nós chegamos à definição formal da transformada de Laplace. Agora que entendemos de onde vem a transformada de Laplace, você precisa ver qual é a ideia por trás de usar ela em equações diferenciais. Equações diferenciais na matemática são conhecidas por serem extremamente difíceis de resolver, tanto que algumas nem sequer têm uma solução analítica. Mas, usando a transformada de Laplace, nós podemos transformar essa equação diferencial para uma equação do domínio de S, que, apesar de ser trabalhosa, dá muito menos trabalho do que usar as técnicas padrões para resolver equações diferenciais. E depois de nós conseguirmos uma função isolada em termos de S, nós poderemos aplicar uma transformada inversa para ir do mundo de S de volta para a nossa variável original e assim encontrando a solução da nossa equação. Agora que entendemos a definição formal da transformada de Laplace, de onde ela vem e para que ela serve, nós podemos começar a analisar suas propriedades. A primeira que eu gostaria de deixar claro é que a transformada de Laplace é inversível. Ou seja, se nós aplicarmos a transformada numa função f de t e conseguirmos uma função f de s, nós podemos aplicar a inversa da transformada na função f de s e conseguir de volta a nossa função original, f de t. Claro, a transformada inversa tem uma definição formal que é bem complicada, mas nós iremos utilizar outros métodos para resgatar a nossa função original e aplicar a transformada inversa. A segunda propriedade que eu quero deixar clara é que a transformada de Laplace é linear. Ou seja, se nós multiplicarmos nossas funções por constantes e somarmos funções a outras funções, nós podemos aplicar a transformada de Laplace separadamente. E essa propriedade pode ser demonstrada facilmente a partir da definição, já que a transformada vem de uma integral. A terceira e última propriedade que eu quero demonstrar é que, para os propósitos de equações diferenciais, a transformada de Laplace irá transformar a derivada em algo muito mais simples de se trabalhar. Antes de começar isso, vamos começar com algumas definições claras. Primeiro, eu vou assumir que nós já sabemos a transformada de uma função f de t, que será f de s, e que a derivada de f em relação a t será chamada de f' de t. Bem, com isso nós podemos começar a trabalhar na transformada da primeira derivada de f de t, que por definição tem que ser a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st vezes f' de t dt. Nós podemos utilizar integral por partes para poder construir essa integral, chamando e elevado a menos st de u e f de t de v'.
Lembre-se que nós estamos trabalhando no mundo de t, ou seja, s será tratado como uma constante. Assim, nós temos que avaliar e elevado a menos st vezes f de t entre 0 e infinito, menos a integral de 0 até infinito de menos s vezes e elevado a menos st vezes f de t dt. Note que como nós derivamos e elevado a menos st, a constante menos s cai pela regra da cadeia. Nós podemos avaliar a nossa e elevado a menos st vezes f de t entre 0 e infinito a partir dessa expressão a seguir. Este limite irá para zero, já que e elevado a uma variável negativa que está tendendo a infinito irá ficar cada vez mais próxima de zero, e no limite do infinito se tornará zero. E esse e elevado a menos s vezes zero é e elevado a zero, que é 1. E se nós colocarmos a constante menos s para fora da nossa integral, negativo com negativo fica positivo, ou seja, nós conseguimos menos f de zero, que é uma constante, o valor da nossa função quando t é igual a zero, mais s vezes a integral de zero até infinito, de e elevado a menos st, vezes f de t dt, que se você parar para prestar atenção, é a transformação de Laplace de f de t, por definição. Ou seja, a transformada da derivada de uma função vai ser s vezes f de s menos f de zero, onde f de s é a nossa função já transformada. Vamos observar agora o que acontece para uma segunda derivada de uma função f de t. Ou seja, vamos ver o que acontece quando nós transformamos a função f duas linhas de t. Bem, a transformação de Laplace da segunda derivada será a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st vezes f duas linhas de t, dt. Nós vamos utilizar de novo a integral por partes. E o processo vai ser bem similar ao que foi visto anteriormente, então deve ser fácil de acompanhar. Nós vamos dizer que u é e elevado a menos st e que v' é f duas linhas de t. Assim, nós conseguimos a seguinte expressão. Nós vamos ter que avaliar e elevado a menos st vezes f' de t entre 0 e infinito e subtrair a integral de 0 até infinito de menos s vezes e elevado a menos st vezes f' de t dt. Você pode ver, pelo exemplo anterior, que nós podemos avaliar e elevado a menos st vezes f' de t entre 0 e infinito, vai sobrar apenas menos f' de 0. Colocando o menos s em evidência, os negativos se cancelam, ficando positivo, e nós conseguimos s vezes a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st f' de t dt. Mas observe que isso é apenas a transformada de Laplace da primeira derivada. E nós já calculamos isso, então podemos simplesmente substituir essa expressão aqui e achar que a segunda derivada transformada será igual a s ao quadrado vezes f de s menos sf de 0 menos f' de 0. Lembrando que f de 0 e f' de 0 são constantes. E você deve ter percebido que há alguma espécie de padrão surgindo aqui. E você estaria certo. Se nós tirarmos a transformada da enésima derivada de uma função f de t, nós vamos conseguir a seguinte expressão, que a transformada da enésima derivada de f de t vai ser igual a s elevado a n vezes f de s menos algum polinômio que vai estar em termos de uma variável s. Agora que nós temos em mente todas essas propriedades da transformada de Laplace, nós precisamos calcular a transformada de algumas funções, para que assim nós possamos resolver a equação diferencial em conjunto com as propriedades que nós derivamos. Bem, então vamos começar com uma transformada simples, a transformada da função constante 1. Bem, isso é bem trivial, já que é a integral de 0 até infinito de um decaimento exponencial. Nós podemos ver que nós vamos ter que apenas avaliar e elevado a menos st entre infinito e 0. Que isso pode ser resumido na expressão de o limite com t tendendo a infinito de e elevado a menos st vezes t dividido por menos s, menos e elevado a
menos s vezes zero dividido por s. Bem, esse termo com o limite para o infinito vai ir para zero, já que é um decaimento exponencial. No limite do infinito, decaimentos exponenciais se tornam zero. E menos com menos vira mais, portanto, aquela expressão de e elevado a menos s vezes zero fica positiva, e e elevado a zero é 1. Portanto, a transformada de Laplace de 1 é 1 dividido por s. Mas há um pequeno detalhe. Nós temos que garantir que nossa integral converja. Então, s tem que ser um número estreitamente maior do que zero. Agora vamos calcular uma função que é um pouquinho mais complicada, mas não tão difícil assim ainda. A transformada da função f de t igual a t. Bem, nós podemos aplicar a definição da transformada de Laplace, e é fácil de ver que nós vamos precisar utilizar integração por partes aqui. Assim, nós conseguimos a seguinte expressão. Veja que quando nós avaliamos e elevado a menos st vezes t dividido por menos s, nós vamos conseguir zero, porque no infinito, e elevado a menos st vai levar esse termo para zero, e em zero você vai estar multiplicando por zero, já que esse é o valor que t vai assumir. Bem, e nós vamos ter que também subtrair por a integral de zero até infinito, de e elevado a menos st, dividido por menos s. Note que o termo t some, pois a derivada de t é 1. Nós podemos colocar 1 dividido por s em evidência, negativo com negativo fica positivo, e nós conseguimos 1 dividido por s vezes a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st dt. Mas lembre-se que nós acabamos de calcular essa expressão. Nós sabemos que ela vale 1 dividido por s. E 1 dividido por s vezes 1 dividido por s é 1 dividido por s ao quadrado. Portanto, nós encontramos a transformada de Laplace da função t. Uma outra função a qual também é fácil de encontrar sua transformada é a função exponencial. f de t é igual a e elevado a t, onde a é uma constante. Você vai ver que isso é bem fácil de se calcular por causa da propriedade de que multiplicação de funções exponenciais se tornam a soma de um expoente. Se eu colocar menos t em evidência, fica fácil ver que s menos a vai ser uma constante do ponto de vista do mundo de t. Então, contanto que s menos a seja maior que zero, essa integral vai convergir. Ao calcular, nós conseguimos que a transformada de Laplace de e elevada a t vai ser igual a 1 dividido por s menos a, contanto que s seja maior que a. Também é bom saber as transformações para algumas funções trigonométricas, como seno e cosseno. Então vamos tentar fazer a transformada da função f de t sendo seno de a t, onde a é uma constante. Nós podemos aplicar a definição da transformação de Laplace e fica claro que a gente vai ter que usar a integração por partes para resolver esse problema. Eu vou dizer que v' é e elevado a menos st e que u é seno de at. Fazendo isso, nós conseguimos a seguinte expressão. Note que se nós avaliarmos e elevado a menos st dividido por menos s vezes seno de at entre infinito e zero, isso vai dar zero, já que no infinito o decaimento exponencial leva esse termo para zero, e que seno de zero é zero. Portanto, nós iríamos conseguir zero menos zero. E note que na integral aparece a constante a, fora do termo cosseno, que aparece graças à regra da cadeia. Se nós colocarmos as constantes a e 1 dividido por menos s em evidência, o negativo com o negativo se cancelam e nós conseguimos que a transformada de Laplace de seno de at tem que ser a dividido por s vezes a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st cosseno de at dt. Mas olha só que interessante. Isso aqui é a transformada de Laplace de cosseno. Ou seja, existe uma relaçãozinha entre a transformada de seno e a transformada de cosseno. Vamos guardar isso, que vai ser útil para mais tarde. Bem, vamos voltar a finalizar o nosso problema inicial, que é a transformada de Laplace de seno. Nós vamos ter que novamente aplicar a integração por partes nessa integral. E nós conseguimos a seguinte expressão. Note que
essa avaliaçãozinha de e elevado a menos st dividido por menos s vezes cosseno de at vai dar 1 dividido por s. Isso acontece porque no infinito o decaimento exponencial leva esse termo para zero e cosseno de zero é 1. Só que é o limite inferior que está subtraindo. Então, menos com menos fica mais. Então, o que sobra apenas é 1 dividido por s. E na nossa integral, o sinal de negativo aparece, pois a derivada de cosseno é menos seno. Então, nós temos 3 sinais de negativos, logo essa integral vai continuar sendo negativa. Assim, a transformada de Laplace de seno é a dividido por s vezes 1 dividido por s menos a dividido por s, a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st, seno de at. Mas espera um segundo. Isso aqui é a transformada de Laplace de seno. Ou seja, isso agora virou um problema algébrico. Nós temos apenas que isolar seno, a transformada de Laplace de seno. Felizmente chegamos na última parte dessa integralzinha que foi bem complicada. Nós podemos apenas distribuir a dividido por s e passar a ao quadrado dividido por s ao quadrado vezes a transformada de seno para o outro lado da equação. Nós podemos colocar a transformada de seno em evidência e dividir tudo por 1 mais a ao quadrado dividido por s ao quadrado. E de novo, distribuindo s ao quadrado na fração, nós vamos conseguir que a transformada de Laplace de seno de at, com a sendo uma constante, vai ser igual a dividido por s ao quadrado mais a ao quadrado, quando s for maior do que zero. Naturalmente, após achar a transformada de Laplace de senos, seria legal achar a transformada de Laplace de cosseno. Mas eu imagino que ninguém quer fazer toda aquela brincadeira de integrar por partes de novo, voltar a resolver um problema de álgebra. Mas, felizmente, a gente não precisa fazer isso, já que nós encontramos uma relação entre a transformada de Laplace de seno e de cosseno, e, como nós já sabemos qual é o valor da transformada de Laplace de seno, basta substituir e isolar a transformada de Laplace de cosseno. Assim, nós conseguimos que a transformada de Laplace de cosseno tem que ser igual a s dividido por s ao quadrado mais a ao quadrado, com s sendo maior do que zero. E por fim, a última transformada que será calculada nesse vídeo é a transformada de Laplace de t elevado a n, onde n vai ser algum número inteiro. E é legal calcular essa transformada porque ela irá nos permitir calcular a transformada de Laplace de qualquer polinômio, já que, como a transformada de Laplace é linear, nós podemos distribuí-la em vários termos de t elevado a n, onde n tem diferentes valores. Bem, então vamos tentar aplicar a definição. Usar integração por partes. Nós vemos que isso aqui é bem similar a uma integral que nós fizemos anteriormente, mas, de novo, o mesmo argumento. A exponencial no infinito leva para zero, e no zero, o termo t elevado a n leva essa variação para zero. Na parte da integral, eu posso colocar 1 dividido por menos s e n em evidência para fora da integral. E você vai ver que isso aqui é a transformada de Laplace de t elevado a n menos 1. Ou seja, nós acabamos de achar uma fórmula recursiva para a transformada de Laplace de t elevado a n. Com essa fórmula recursiva, nós podemos tentar aplicar ela nela mesma n vezes para achar a transformada de Laplace de t elevado a n. Bem, aplicando uma vez, nós podemos ver que a transformada de Laplace de t elevado a n tem que ser igual a n dividido por s vezes n menos 1 dividido por s vezes a transformada de Laplace de n menos 2. Aplicando de novo a fórmula, nós conseguimos que a transformada de Laplace de t elevado a n tem que ser igual a n dividido por s vezes n menos 1 dividido por s vezes n menos 2 dividido por s vezes a transformada de Laplace de t elevado a n menos 3. E se eu aplicar essa fórmula n menos 1 vezes, eu vou eventualmente chegar à transformada de Laplace de t
Mas nós já calculamos essa transformada. Essa transformada de Laplace é 1 dividido por s ao quadrado, com s sendo maior que zero. E note que nós temos um padrãozinho que é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 e assim sucessivamente, não é? Isso é n fatorial. Ou seja, a transformada de Laplace de t elevado a n é igual a n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Note que s elevado a n mais 1 aparece, pois o último termo vai ser s ao quadrado, ao invés de s, na nossa multiplicação. E depois de tanto trabalho, nós podemos tabelar as funções que foram calculadas. E são justamente essas as funções que nós vamos transformar e inverter de volta para resolvermos equações diferenciais. Ou seja, essa tabelinha é a ferramenta principal que nós vamos usar para resolver equações diferenciais com a transformada de Laplace. Muito bem, vamos agora tentar usar essa nova ferramenta que nós aprendemos como funciona para resolver uma equação diferencial bem simples, né? Primeiro vamos a um pouco de notação. Quando eu falo y, eu quero dizer alguma função y de t. Y' vai ser a derivada da função y em relação a t, e y duas linhas vai ser a segunda derivada de y em função da variável t. Ok, com isso em mente, vamos tentar resolver essa equação diferencial que é bem simples. Y é igual a y', ou seja, qual função é igual à sua própria derivada? Ora, essa resposta é bem trivial para a gente que já fez cálculo, né? Tem que ser a função c vezes e elevado a t, onde c é uma constante. Mas vamos utilizar a transformada de Laplace para ver como ela dá essa solução para a gente. Vamos dizer que a transformada de Laplace da função y é um yzão. Se nós aplicarmos a transformada de Laplace, nós vamos conseguir yzão é igual a syzão menos y0. Nós podemos separar os termos que são constantes daqueles que têm yzão e colocar yzão em evidência. Se eu dividir os dois lados da equação por s menos 1, eu vou conseguir que yzão é igual a y0 dividido por s menos 1. Agora que eu isolei yzão, eu posso verificar a minha tabela e ver que essa função é bem parecida com a transformada de e elevado a at, com a sendo igual a 1. Bem, eu posso aplicar a transformada inversa agora. E lembre-se que y0 é apenas uma constante, que define a condição inicial da nossa equação diferencial. Ou seja, a solução é igual àquela que nós encontramos por ser trivial. Muito bem, agora que você viu o vídeo, eu quero que você tente fazer este probleminha sozinho. Sim, ele é bem mais complicado, mas é esse o ponto. Tente fazer sozinho, baseado nas tabelas que você viu no vídeo. Essa foi a chance de passar o vídeo, agora vamos ver a resolução deste problema. Bem, nós vamos primeiramente aplicar a transformada de Laplace. A transformada da segunda derivada é s ao quadrado yzão menos sy de zero menos y de zero da primeira derivada menos s de yzão mais yzão de zero. Felizmente, as condições iniciais indicam que isso tudo é zero, ou seja, esses termos desaparecem. Eu vou colocar yzão em evidência e dividir os dois lados da equação por s ao quadrado menos s. E uma coisa que deve estar bem óbvia é que essa função não bate com nenhum dos nossos valores tabelados. Nós vamos ter que fazer um pouquinho mais de trabalho para poder encaixar essa função num formato que a gente conheça. A primeira coisa que eu vou fazer é reescrever isso de um jeito diferente, dizendo que yzão vai ser igual a 1 dividido por s ao cubo vezes s menos 1. E agora nós vamos ter que usar frações parciais para resolver esse problema.
Frações parciais são um tópico muito importante no cálculo e na álgebra, que é bom vocês saberem revisarem caso vocês não estejam familiarizados com ele. Eu vou dizer que 1 dividido por s ao quadrado vezes s menos 1 pode ser expresso como um polinômio de segundo grau dividido por s ao cubo, mais um termo constante dividido por s menos 1. E agora eu vou multiplicar as frações por 1. A primeira por s menos 1 em cima e embaixo da nossa fração, e a segunda por s ao cubo em cima e embaixo da nossa fração. Assim, os denominadores ficam iguais. Eu posso distribuir s menos 1 no nosso polinômio de segundo grau, e depois eu posso isolar os termos s, ou seja, eu posso isolar s ao cubo, s ao quadrado e s. E agora, o que nós temos que fazer para solucionar esse problema é igualar os polinômios. Mas como assim? As constantes do polinômio de um lado da equação têm que ser igual às constantes do polinômio do outro lado da equação. Ou seja, para essa equação ser verdade, a mais d tem que ser igual a zero, já que não tem um termo s ao cubo. Assim como b menos a vai ter que ser igual a zero, já que não tem um termo s ao quadrado, e c menos b vai ter que ser igual a zero, já que não tem um termo linear s. O único termo que nós temos é a constante 1, ou seja, menos c vai ter que ser igual a 1. Assim, nós caímos num sistema de equações, que é bem simplesinho de se resolver. Facilmente é possível ver que a vai ser igual a menos 1, b também vai ser igual a menos 1, e c vai ser igual a menos 1. E d vai ser igual a 1. Portanto, nós podemos substituir isso na nossa equação. Você vai notar que, se você multiplicar essas duas frações e juntar elas, você vai conseguir de volta a resposta original. Ok. Ainda assim, esse termo aqui não se encaixa nas frações que nós conhecemos. Mas se nós separarmos ele, nós podemos dividir tudo pelos seus respectivos termos. E assim, o único termo que não se encaixa na nossa tabela finalmente é o termo que está sendo menos 1 dividido por s ao cubo. Mas isso pode ser resolvido se eu colocar menos meio em evidência. Agora note que tudo vai se encaixar na nossa tabela, se você lembrar que os termos negativos são termos que estão sendo multiplicados pela constante menos 1. O que vai resultar que, de acordo com a nossa tabela, em y tem que ser igual a menos 1 menos t menos meio t ao quadrado mais e elevado a t. Note que isso tudo acontece porque as constantes que estão sendo multiplicadas são negativas. E para o termo t ao quadrado, nós temos que multiplicar por menos meio para garantir que a constante seja igual a n fatorial. E também note que isso bate com as nossas condições iniciais, já que y0 vai ser igual a zero quando t é igual a zero, e que a primeira derivada de y vai ser igual a zero também quando t é igual a zero. Antes de finalizar o vídeo, tem uma coisa que precisamos discutir sobre transformações de Laplace. Que se eu disser que a transformada de Laplace de uma função f de t for um f de s, e a transformada de Laplace de uma função g de t for um g de s, a transformada de Laplace opera muito bem com somas, já que ela é linear. O problema é que ela não é tão amigável com produtos. Mas nós podemos resolver este problema com um operador chamado convolução. Por que isso é importante? Se nós aplicarmos a transformada inversa nessa operaçãozinha que eu estou mostrando para vocês, vocês vão poder ver que o produto de transformadas de Laplace, quando invertidas, viram a convolução de duas funções. E é aí que entra a ideia de convolução. Ela serve para aumentar o leque de funções que nós podemos resolver com a transformada de Laplace. A convolução é definida da seguinte maneira. Ela é a integral de 0 até t de f de tal vezes g de tal
menos t de tal. Note que como nós estamos integrando com relação a tal, esta variável vai desaparecer e nós vamos ter uma função completamente em termos de t. As propriedades que precisam ficar claras sobre convolução é a distributividade, que é tranquilo de se provar em um bom exercício, já que ela é baseada na linearidade da integral. A comutatividade, que pode ser provada a partir de uma substituição por u. E a associatividade, que é complicadinha de ser provada, mas pode ser demonstrada a partir de algumas propriedades interessantes da integral. Com isso em mente, tente resolver a seguinte equação diferencial. 2 vezes a primeira derivada de uma função y menos a função y tem que ser igual a e elevado a menos t, com a condição inicial de y de zero sendo igual a 1. Você vai esbarrar em um produto na transformação inversa que você vai ter que aplicar a convolução. Bem, se você resolver do mesmo jeito que eu, né? Então, tente resolver esse problema. Essa foi sua oportunidade para pausar o vídeo. Agora, vamos à resolução. Vamos aplicar a transformada de Laplace na nossa função. Assim, nós vemos que a transformada tem que ser 2 vezes s de y menos y0 menos y. Como y de 0 é igual a 1, eu vou substituir direto isso. Nós podemos distribuir o 2, conseguindo assim 2sy menos 2 menos y é igual a 1 dividido por s mais 1. Eu vou passar o 2 para o outro lado da equação somando e colocar o y em evidência. Se eu dividir os dois lados da equação por 2s menos 1, eu vou conseguir a seguinte expressão. Agora, eu vou expressar aquela fração 1 mais dividido por s mais 1 vezes 2s menos 1 como o produto de duas frações. E eu vou transformar elas numa forma que eu conheça na tabela, multiplicando tanto o denominador quanto o divisor por meio. Assim nós conseguimos a função y é igual a 1 dividido por s mais 1 vezes meio dividido por s menos meio mais 1 dividido por s menos meio. Observando nossa tabela e aplicando a transformada inversa, nós conseguimos que a função y tem que ser igual a e elevado a menos t, convolucionado com meio e elevado a meio t, mais e elevado a meio t. A parte da transformada foi até tranquilo de se resolver. Mas agora nós temos que resolver este problema de convolução. E para resolver isso, nós temos que ir até a definição. Note que neste problema eu inverti a ordem, já que isso vai simplificar um pouco as contas e a convolução é comutativa, então não há problema em fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar a constante meio para fora da integral e distribuir o menos no t menos tal. Assim nós conseguimos meio vezes a integral de 0 até t de e elevado a meio tal vezes tal e elevado a tal menos t de tal. Nós podemos usar a propriedade de que multiplicação é soma de expoentes e colocar esse e elevado a menos t em evidência, já que do ponto de vista de tal, e elevado a menos t é uma constante. Nós podemos multiplicar e elevado a tal com e elevado a meio tal para conseguir e elevado a 3 meios de tal. E agora nós podemos resolver a nossa integral, que vai de 0 até t. Assim, nós temos que avaliar 2/3 de e elevado a 3 meios de tal entre t e 0, conseguindo assim o seguinte produto. Nós podemos distribuir meio e elevado a menos t, conseguindo que a convolução de e elevado a menos t convolucionado com meio e elevado a meio t tem que ser igual a 1/3 de t sobre 2 menos 1/3 de menos t.
nós podemos finalmente substituir isso na nossa equação e nós podemos somar os termos comuns, já que nós temos 1/3 de e elevado a meio t e e elevado a meio t. Somando isso, nós conseguimos que a função y tem que ser igual a 4/3 de e elevado a t sobre 2 menos 1/3 de e elevado a menos t. Você pode ver que as condições iniciais batem, já que quando t é igual a 0, essa função vai ser igual a 1. E você também pode verificar que 2 vezes a sua primeira derivada menos a própria função vai ter que ser igual a e elevado a menos t. Eu já vou deixar claro que este não é o único uso da transformação de Laplace. Claro, é incrível que ela consegue simplificar equações diferenciais dessa maneira, mas ela também é muito útil na análise de sinais, que é uma parte mais física e da engenharia dessa transformação. No próximo vídeo deste canal, nós iremos verificar como a transformação de Laplace é usada na análise de sinais. Eu espero ver vocês lá. Até a próxima!